vamos falar um pouco sobre cordel. E nada melhor falar sobre cordel do que quem escreve cordel. Mas, independente disso, nós temos também um conteúdo vasto de alguns historiadores e algumas pesquisas que fizemos sobre o assunto. As maiores autoridades que se ocupam em pesquisar o romanceiro popular nordestino, denominado de uns tempos para cá de literatura de cordel, atestam que a sua origem está ligada aos trovadores medievais da Europa e ao romancismo ibérico. O centro irradiador do trovadorismo na Península Ibérica foi a região que compreende do norte de Portugal até a Galiza, onde está situado o famoso centro de romarias consagrado a Santiago de Compostela. Os trovadores produziram poemas e cantigas que eram propagadas pelos jograis e ao som de instrumentos como flauta, a viola e o alaúde. As composições de maior aceitação popular chegaram a ser impressas. A própria denominação literatura de cordel, amplamente utilizada para designar a poesia popular nordestina no dia de hoje, vem de Portugal, onde os folhetos dos trovadores eram vendidos a cavalo em um cordão, um barbante, e por isso veio o nome cordel. Na Espanha dava-se o nome de pliegos sueltos a este tipo de literatura. Por influência da colonização espanhola, esse tipo de cultura manifestou-se em diversos países da América Latina, como México, Guatemala, Peru e Argentina. Em nenhum deles, entretanto, teve a força e a projeção que alcançou no Nordeste do Brasil. Aqui, depois da imprensa, as histórias eram decoradas por cegos cantadores e recitadas para as multidões nos alpendres e nas feiras sertanejas, ao som de viola ou de um instrumento chamado rebeca, que é um instrumento rústico ancestral do violino. Sabe-se de fato que os grandes clássicos do nosso romanceiro são oriundos de antigas histórias escritas originalmente em prosa ou em quadras, em Portugal, França e Espanha. Câmara Cascudo afirma em seu Vaqueiros e Cantadores que a história do imperador Carlos Magno e os 12 pares da França, traduzida do castelhano para o português, era um livro de história muito importante para as populações do interior nordestino. Da obra Histórias do Imperador Carlos Magno e os 12 Pares da França, originaram-se folhetos como a Batalha de Oliveira Terrabras, Prisão de Oliveiros, Roldão do Leão de Ouro, A Morte dos 12 Pares da França, Amor e Perdição. Por sinal, o Amor e Perdição, de Camilo Castelo Branco, foi adaptado num longo poema atribuído a João Martins de Ataíde, publicado em 2 volumes de 32 páginas cada um. Outra grande fonte de pesquisa e inspiração para os cantadores e poetas populares de antigamente foi o romance O Marte do Gólgota, do escritor espanhol Henrique Pérez. Histórias como a do célebre navegador João de Calais, de Pierre e Magalona, e do Duque Normando Roberto do Diabo também chegaram ao nosso conhecimento através de versões impressas em Portugal e na Espanha. Temos a impressão de que todo cordelista é analfabeto ou semi-analfabeto. Essa impressão ela foi corrigida pelo brilhante Antônio Gonçalves da Silva, Patativa do Assaré, poeta roceiro que escrevia seus poemas na linguagem rude da sua própria terra. É bom que se esclareça que Patativa também compôs sonetos na linhagem convencional e era leitor assíduo de Camões, Castro Alves, Gonçalves Dias, entre outros poetas eruditos. Um analfabeto jamais teria condições de produzir uma obra como a de Patativa do Assaré e com a qualidade dos seus escritos. Aparentemente simples, mas de grande profundidade filosófica. Outra questão que deve ser trazida à luz refere-se aos poetas Leandro Gomes de Barros, considerado como o Papa do Cordel, tal como também o Silvino, Camelo de Melo, enfim, outros grandes e considerados mestres da literatura de cordel. Todos tinham uma razoável formação intelectual, sendo que este último era dono de livraria e editora na capital da Paraíba. Manuel Almeida Filho, Manuel Camilo dos Santos e Joaquim Batista de Sena, poetas da segunda geração, também primavam pela correção ortográfica e eram dadas as leituras eruditas. Batista de Sena chegou a confessar ao pesquisador José Vidal Santos que havia lido todos os verbetes do dicionário do Aurélio, impressionante, com o intuito de melhorar o seu vocabulário e empregar corretamente as palavras em seus poemas. Cantadores contemporâneos como Ivanildo Villanova, Geraldo Amâncio, Oliveira de Panelas possuem igualmente uma grande bagagem cultural.
O mesmo pode-se dizer de vários cordelistas da atualidade, dentre os quais se destaca Marco Aurélio, Gonçalo Ferreira, Manuel Monteiro, Rochinó, entre outros. Uma prova evidente de que os mestres da poesia popular possuíam grande intimidade com as letras está na quantidade de folhetos e romances baseados em clássicos da literatura mundial, como As Mil e Uma Noites, Romeu e Julieta, Decamerão e, evidentemente, o Antigo Testamento. Bom, já que o tema central disso são as influências ibéricas na poesia popular nordestina, passaremos a enumerar agora algumas obras de Portugal e Espanha que servem de inspiração para os nossos trovadores. A exemplo dessas obras nós temos o drama O Rico Avarento, de autoria do poeta português Bento Teixeira, foi adaptado para a literatura de cordel pelo paraibano Belarmino Nunes da França. A obra Pedro Cem, que já teve agora e não tem, de autoria de Luiz Antônio, natural de Havre, foi transformada em História de Pedro Cem, por Leandro Gomes de Barros, o Papa do Cordel, posteriormente por Apolônio Alves dos Santos. O romance Amor de Perdição, do grande escritor português Camilo Castelo Branco, nascido em Lisboa, possui a versão em cordel atribuída a João Martins de Ataíde. Camilo escreveu também A Vida de José do Telhado. Os poetas populares Antônio Teodoro dos Santos, Rodolfo Coelho Cavalcante, que inclusive é baiano, utilizaram o personagem Zé do Telhado em folhetos de sua autoria. O romancista espanhol Henrique Pérez escreveu a obra O Mártir do Gólgota, da qual possuímos uma edição de 1891 impressa em Porto e traduzida por J. Cruzeiro Seixas. Esse romance teve grande citação em todo o Nordeste brasileiro e gozou de grande popularidade junto aos cantadores do passado. Era ao lado do livro de Carlos Magno e do Lunário Perpétuo, leitura obrigatória para os poetas que cantavam ciência no passado, serviu também de forte inspiração para diversos poetas como Severino Borges da Silva, Manuel Pereira Sobrinho, Maria Batista Neves, Francisco das Chagas Batista. Todos esses citados eram poetas paraibanos que tinham um conteúdo literário impressionante por conta de suas pesquisas. Existem mais dois folhetos com o título O Judeu Errante, um de Manuel Pereira Sobrinho, outro de Severino Borges da Silva, que são claramente influenciados pela narrativa de O Mártir do Gólgota. Chagas Batista escreveu A História de Dimas, o Bom Ladrão, que conta na sua referência o encontro da Virgem Maria com o Bom Ladrão após o martírio. Já Maria Batista Neves escreveu O Violino do Diabo, inspirado num romance do mesmo nome, de autoria também de Pérez, o escritor espanhol. Joaquim Batista de Sena, paraibano de Solânia, escreveu o poema As Sete Espadas das Dores de Santíssima, claramente inspirado num romance de Pérez, notadamente na passagem que relata o encontro da Sagrada Família com Dimas, o bom ladrão, no deserto da Judéia. Agora precisamos saber um pouco sobre a história real do cordel, com este nome cordel, uma vez que é datado provavelmente do século X, do ano 1000 e pouco, por aí. Então nós vamos falar sobre isso agora. Como já sabemos, o cordel teve a sua base, precisamente falando, é uma arte ibérica, que foi trazida para nós pelos colonizadores portugueses. A história da literatura começa com o romanceiro do Renascimento, como já falamos. Iniciou-se a impressão de relatos tradicionalmente orais feitos pelos trovadores medievais, que se desenvolveu até a idade contemporânea. O nome cordel, como disse, vem da palavra cordões, onde eram estendidos os livretos em Portugal, portanto nós herdamos isso. Inicialmente, os folhetos de cordel também continham peças teatrais e alguma coisa desse tipo, mas o tempo foi passando e ela foi realmente propaganda que ganhou uma nova roupagem. Qualquer assunto podia transformar-se em um cordel, desde que o poeta fosse preciso naquilo que estava se referindo, ele podia transformar isso em um cordel. O cordel era o folhetim. Como não tínhamos a imprensa para divulgar, nós tínhamos o cordel, que era largamente difundido nas feiras livres, enfim, era o tipo de comunicação. No Brasil, a literatura de cordel é produção típica do Nordeste, sobretudo nos estados de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Costumava ser vendida em mercados e feiras pelos próprios autores. Hoje também você pode ver cordel
Em outros estados, como no Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, o cordel hoje é vendido em feiras culturais, em feiras de cultura, livraria e na apresentação dos próprios cordelistas. O grande mestre de Pombal, Leandro Gomes de Barros, que nos emprestou a régua e o compasso para a produção da literatura de cordel, foi de extrema sinceridade quando afirmou na peleja de Riachão com o Diabo, escrita e editada em 1899. A escrita do cordel divergia de datas dos fatos ocorridos. Na literatura de cordel, a peleja de Riachão com o Diabo, que foi escrita em 1899, ele começa dizendo: esta peleja que fiz não foi por mim inventada, um velho daquela época que tem ainda gravada, minhas aqui são as rimas, exceto elas, mais nada. Oriunda de Portugal, a literatura de cordel chegou no balaio e no coração dos nossos colonizadores, instalando-se na Bahia, precisamente em Salvador. Dali se radicou aos demais estados do Nordeste. A pergunta que mais inquieta e intriga os pesquisadores é: por que exatamente no Nordeste? A resposta não está distante do raciocínio livre nem dos domínios da razão. A primeira capital da nação foi Salvador, ponto de convergência natural de todas as culturas, permanecendo assim até o ano de 1763, quando foi transferida para o Rio de Janeiro. Na indagação dos pesquisadores, no entanto, tem uma lógica, porque os poetas de bancada ou de gabinete, como ficaram conhecidos os autores de literatura de cordel, demoraram a emergir do seio bom da terra natal. Mais tarde, por volta de 1750, foi que apareceram os primeiros vasos da literatura de cordel oral. Engatinhando-se sem nome, depois de relativo longo período, a literatura de cordel recebeu o batismo de poesia popular. Foram esses bardos do improviso os precursores da literatura de cordel escrita. Os registros são muito vagos, sem consistência confiável e de repentistas ou violeiros antes de Manuel Riachão ou Mergulhão, mas Leandro Gomes de Barros, nascido em 19 de novembro de 1865, teria escrito a peleja de Manuel Riachão com o Diabo em fins do século passado. Sua afirmação na última estrofe desta peleja é um rico documento, pois evidencia a não contemporaneidade de Riachão com o rei dos autores da literatura, o Papa do Cordel, o Leandro Gomes. Ele nos dá um amplo sentido da distância entre a história e o período que ele escreveu, quando ele diz: um velho daquela época a tem ainda gravada. Os poetas Leandro Gomes de Barros, João Martim de Ataíde, entre outros, são os principais autores do passado. Carlos Drummond de Andrade, reconhecido como um dos maiores poetas brasileiros do século XX, assim definiu certa feita a literatura de cordel. A poesia de cordel é uma das manifestações mais puras do espírito inventivo, do senso de humor e da capacidade crítica do povo brasileiro. Em suas camadas modestas do interior, o poeta cordelista exprime com facilidade aquilo que os seus companheiros de vida e de classe econômica sentem realmente. A espontaneidade e a graça dessas criações faz com que o leitor urbano, mais sofisticado, lhe dedique interesse, despertando ainda a pesquisa e análise de eruditos universitários. É esta, pois, uma poesia de confraternização social que alcança uma grande área de sensibilidade. A literatura de cordel apresenta vários aspectos interessantes e dignos de destaque. Pelo fato de funcionar como divulgadora da arte do cotidiano, das tradições populares e dos autores locais, lembra-se que a vitalidade deste gênero, ainda no Nordeste do Brasil, a literatura de cordel é inestimável e de importância suprema na manutenção das identidades locais e das tradições literárias regionais, contribuindo assim para a perpetuação do folclore brasileiro. Pelo fato de serem lidas em sessões públicas e de atingirem um número elevado de exemplares distribuídos, ajudam a disseminar os hábitos da leitura e luta contra o analfabetismo. Daí vem o grande paradigma da história, de que todo cordelista é analfabeto ou semi-analfabeto. A tipologia de assuntos que cobrem a crítica social e política e os textos de opinião elevam a literatura de cordel ao estandarte de obras de teor didático e educativo. A narrativa do cordel. Os textos considerados romances na literatura de cordel possuem alguns traços em comum quanto à narrativa. Os recursos narrativos são utilizados nesses cordéis, eles são de descrições
de personagens em cenas e monólogos com queixas, súplicas, rogos e preces por parte do protagonista. São histórias que têm como ponto central uma problemática a ser resolvida através de inteligência ou astúcia para atingir um objetivo. O romance romântico, a problemática envolve elementos relacionados ao imaginário europeu. Duques, condes, castelos, apropriados e adaptados para a literatura brasileira. O herói sofrerá, vivendo em desgraça e martírio, sempre fiel ao seu amor ou às suas convicções, mesmo com toda aquela perseguição, com todas as intempéries. Então, é comum a intriga envolver jovens que enfrentam problemas na escolha de seus companheiros, em relações familiares extremamente hierarquizadas, objeções proibidas de namoro. São algumas das dificuldades que impedem o jovem casal, entre aspas, do enredo, se apaixonar e ficar juntos por um longo romance. Ao fim de tudo, o herói será exaltado e os opositores humilhados, e, se assim não for, haverá outro meio de equilibrar a situação que durante quase toda a narrativa permaneceu desfavorável ao protagonista. Essa é a questão da narrativa do cordel. Aí vem a questão da parte poética do cordel. Vamos às modalidades de cordel. A começo com a quadra, né? Isso aqui é interessante. A quadra é uma estrofe de 4 versos que iniciou o cordel, mas hoje não é mais utilizado pelos cordelistas. Porém, as estrofes de 4 versos ainda são muito utilizadas em outros estilos de poesia sertaneja, como a matuta, a caipira, a embolada, entre outros. A quadra é mais usada com 7 sílabas. Obrigatoriamente tem que haver rima em 2 versos ou linhas. Cada poeta tem seu estilo. Um usa rima entre a segunda e a quarta. Por exemplo, minha terra tem palmeira onde canta o sabiá, as aves que aqui grojeiam não grojeiam como lá. Então você vê que a segunda com a quarta, o segundo com o quarto verso estão rimados. Outros preferem rimar todas as linhas, alternando ou saltando. Pode ser a primeira com a terceira, a segunda com a quarta, ou a primeira com a quarta, a segunda com a terceira. Vamos ver um exemplo aqui num poema Zé da Luz. Diz: e na constante lida, na luta de vida e morte, o sertão é a própria vida do sertanejo do norte. 3 mulheres, 3 irmãs, 3 cachorras da molesta, eu vi num dia de festa, no lugar Puxinamã. Muito bem. Aí tem a cestilha. A cestilha é conhecida porque é uma estrofe muito cantada pelos violeiros. A estrofe é uma base, uma instância de 6 versos, estrofe de 6 versos de 7 sílabas, com o segundo, quarto e sexto rimados. Versos de 6 pés, cocheia, repente, enfim. Estilo muito usado em cantoria, onde os cantadores fazem a alusão a qualquer tema ou evento e usam um ritmo de baião. Por exemplo, quem inventou esse S com que se escreve saudade foi o mesmo que inventou o F de falsidade e o mesmo que fez o I da minha infelicidade. Isso é cestilha, isso é muito utilizado pelos repentistas e também pelos cordelistas. Outra modalidade comum para os cordelistas é chamada de septilha. Então é uma estrofe, inclusive, rara, de 7 versos, ou setena, ou de 7 em 7, estilo muito usado pelo poeta Zé Limeira, o poeta do absurdo, como é considerado. Exemplo, nós temos aqui um verso do Zé Limeira que diz: eu me chamo Zé Limeira da Paraíba falada, cantando nas escrituras, saudando o pai da colhada. A lua branca alumia, Jesus, José e Maria, 3 anjos na farinhada. Napoleão era um bom capitão de navio, sofria de tosse brava no tempo em que era sadio. Foi poeta e demagogo, numa coivara de fogo morreu tremendo de frio. Isso é a septilha. A septilha usa-se o estilo de rimar os segundos, quarto e sétimo verso e o quinto com o sexto, podendo deixar livre o primeiro e o terceiro. Existe também a modalidade chamada oitava. A oitava é um grupo de versos que representa comumente o sentido completo de 8 versos, 8 pés de quadrão, oitava de quadrão, como o nome já sugere. A oitava é composta de 8 versos, 2 quadras e 7 sílabas. A rima dela na oitava, a rima na oitava difere das outras. O poeta usa a rimar a primeira com a segunda e a terceira, a quarta com a quinta e a oitava com a sexta e sétima.
Existe também o quadrão. Quadrão, oitava na poesia popular, cantada, né? Na qual os 3 primeiros versos rimam entre si, o quarto com o oitavo, o quinto, o sexto e o sétimo também entre si. Todas as estrofes são encerradas com o verso nos 8 pés é quadrão. Vejamos o verso de uma cantoria entre José Gonçalves e Zé Limeira, né? Aí Zé Gonçalves disse: eu canto com Zé Limeira, rei dos vates do Teixeira, nesta noite pranceteira da lua sobre o clarão, sentido no coração a alegria desse canto, por isso é que eu canto nos 8 pés a quadrão. E Limeira, respondendo, disse: eu sou Zé Limeira e tanto, cantando por todo canto, Frei Damião já é santo, dizendo a santa missão, espinhaço e gangão, batata de fim de rama, remédio de velha cama, nos 8 pés a quadrão. Isso é o quadrão de repente. Aí vem também a décima. A décima é uma estrofe de 10 versos, com 10 ou 7 sílabas, cujo esquema rimático é mais comumente A, B, B, A, A, C, C, D, D, C, empregada sobretudo na glosa dos motes, conquanto se use igualmente nas pelejas ou com menos frequência no corpo dos romances. Geralmente nas pelejas é dada um mote para que o violeiro se desdobre sobre o mesmo. Vejamos um exemplo de uma décima feita por José Alves Sobrinho de José Limeira. O mote é: hoje você me paga o que tem feito com poetas mais fracos do que eu. Nesses versos nós encontramos primeiro Sobrinho falando: vou lhe avisar agora, Zé Limeira, dize que quem avisa amigo é. Vou lhe amarrar agora mão em pé e lhe atrair naquela capoeira, para você não dizer tanta besteira nesta noite em que Deus nos escolheu. Hoje você se esquece que nasceu e se lembra que eu sou bom e perfeito. Você hoje me paga o que tem feito com poetas mais fracos do que eu. Em resposta disso, Zé Limeira diz: mais de 30 de sua qualistria não me faz eu correr nem ter sombroço. Eu agarro a tacada no pescoço e carrego com minha freguesia. Viva João, viva Zé, viva Maria, viva a lua que o rato não lambeu, viva o rato que a lua não roeu. Zé Limeira só canta desse jeito. Você hoje me paga o que tem feito com poetas mais fracos do que eu. E aí é uma décima. O martelo, estrofe composta de decassílabo, muito usada nos versos heróicos ou mais satíricos, nos desafios. Os martelos mais empregados são o gabinete e o agalopado. Martelo agalopado é uma estrofe de 10 versos decassílabo, de toada violenta improvisada pelos cantadores sertanejos em seus desafios. Martelo de 10 pés, ou galope, estrofe de 6 versos decassílabo, também se diz apenas martelo agalopado, como o galope à beira-mar. O galope à beira-mar é uma estrofe de 10 versos, que é em decassílabas, que tem 11 sílabas, com o mesmo esquema rímico da décima clássica e que finda com o verso cantando o galope na beira do mar, ou variações dele, termina sempre com a palavra mar. Às vezes, porém, o primeiro, o segundo, o quinto e o sexto verso da estrofe são heptassílabos e o refrão é meu galope à beira-mar. É considerado o mais difícil gênero de cantoria nordestina, obrigatoriamente tônicas as segundas, quinta, oitava e 11ª sílabas. Mas nós temos aqui um de Limeira construído. Provo que eu sou navegador romântico, deixando o sertão para ir ao marífico, mar que tanto adoro e não é pacífico, entrando depois pelas águas do Atlântico, e nesse passeio de rumo oceânico eu quero nos mares viver e sonhar. Bonitas sereias desejo pescar, trazê-las na mão para Raimundo Rolim, para mim, para ele, para mim, cantando galope na beira do mar. E Limeira, indo, complementou com outro verso que diz: eu sou Zé Limeira, caboclo do mato, capando o carneiro no seco do bode, não gosto de fêmea que vai no pagode, o gato fareja no rastro do rato, carcaça de besta, sovaco de pato, jumento, raposa, cancão e preá, sertão, Pernambuco, Sergipe, Pará, Pará, Pernambuco, Sergipe, sertão, Dom Pedro II, na Sela Gibão, cantando galope na beira do mar. Entre outras modalidades, tem também a redondilha. A redondilha, antigamente, era a quadra, de versos de 7 sílabas, na qual rimava o primeiro com o quarto e o segundo com o terceiro, e o segundo com o terceiro, né? O primeiro com o quarto e o segundo com o terceiro. Hoje, versos de 5 ou de 7 sílabas, respectivamente, é chamado de redondilha menor ou redondilha maior. Tem duas variações. Tem também a carretilha,
na literatura popular brasileira, décima de redondilhas menores rimadas na mesma disposição da décima clássica. Miudinha, parcela, parcela de 10 e assim vai. Uma coisa importante no cordel é a questão da métrica, arte que ensina os elementos necessários, a feitura dos versos, medindo, ou seja, o sistema de versificação particular a um poeta. O verso é a linguagem medida. Para a métrica, o verso português pode ter de 2 a 12 sílabas. Os mais comuns são os de 6, 7, 8, 10 e 10 pés. Como o verso mais comum, mais espontâneo, é o de 7 pés, então começaremos numa contagem métrica desse verso, que diz: minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Eis como se conta as sílabas. Minha terra tem palmeira. Não cantamos a sílaba final. Por quê? O verso acaba no último acento tônico. Os versos a quem sobra uma sílaba final chama-se grave. Aquele a quem sobram 2 sílabas finais chama-se esdrúxulo. E terminando por palavra oxítona, chama-se agudo, como o segundo e o quarto do exemplo citado ali atrás. Eis como se decompõe os versos. O segundo verso: onde canta o sabiá. Neste verso, tal lê-se como to, formando um pé pela figura sinálifa, ou seja, pela fusão. Sabiá, modernamente, se deve contar de sílabo, porque biá, em 2 sílabas, formam um hiato. Em geral, devemos sempre evitar o hiato. Os autores antigos e os modernos, pouco escrupulosos, toleram muitos hiatos. Existe também a fusão, figura pela qual se reúne 2 sílabas em uma só, por elisão, crase ou sinérese. Sinérese é a contração de 2 sílabas em uma só, mas sem alteração de letras nem de sons, como por exemplo, reunir piedade em vez de reunir piedade. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. No caso, o verso é heptassílabo. Por quê? Só contamos 7 sílabas. Se colocamos uma sílaba a mais ou a menos em qualquer dos versos, fica dissonante e perde a beleza e a harmonia. Vale lembrar que quando a palavra seguinte inicia com vogal, dependendo do caso, pode haver a junção da sílaba da primeira com a segunda, como se faz na língua francesa. Por exemplo, para verificar a quantidade de sílabas, podemos contar nos dedos. Vejamos nesse trechinho do Patativa de Assaré. 1, nes, 2, tá, 3, 4, noi, 5, te, 6, paz, 7, sageira. Então você observa que tudo isso aqui é um contexto de formação das rimas em suas linhas. Rimas consoantes, existem também as rimas tonantes e outras infinidades de variações da poesia popular. No caso da literatura de cordel nordestina, faz parte da composição e na tradição do gênero o uso de rimas consoantes. Se um folheto de cordel usa rimas tonantes, o conhecedor de cordel pensa logo que o autor daquele folheto desconhece a existência dessas regras. Um cordel escrito assim pode até ser um grande poema, mas não se pode dizer que se trata de um cordel autêntico. Agora eu vou falar rapidinho sobre o casamento da xilogravura com o cordel. Xilogravura. A xilogravura é uma técnica que se aplica para gravurar, para estampar em madeira motivos que vai ser o contexto e o conteúdo do cordel. É uma técnica de gravura que se utiliza a madeira como matriz e possibilita a reprodução de uma imagem gravada sobre papel ou um suporte adequado. É um processo muito parecido com o de um carimbo. É uma técnica em que se retalha a madeira com a ajuda do instrumento cortante, pois a figura ou a forma será a matriz que se pretende imprimir. Em seguida, usa-se um rolo de borracha embebida em tinta, tocando só as partes elevadas do entalhe.
O final do processo é a impressão em alto relevo em papel ou pano especial que fica impregnado com a tinta, revelando a figura. Entre as suas variações de suporte, pode-se gravar em linóleo, que é a linolegravura, ou qualquer outra superfície plana, além de variações dentro da técnica como a xilogravura do topo. Bom, a história da xilogravura. A xilogravura é provavelmente chinesa, foi conhecida desde o século VI no Ocidente. Ela já se afirma durante a Idade Média. No século XVIII, duas inovações revolucionaram a xilogravura. Primeiro, a chegada à Europa das xilogravuras japonesas em cores, que tiveram grande influência sobre as artes do século XIX. E a técnica da gravura de topo, criada por Thomas. No final do século XVIII, Thomas Bewick teve a ideia de usar uma madeira mais dura como matriz e marcar os desenhos com buril, instrumento usado para gravurar metal, e que dava uma maior definição ao traço. Desta maneira, ele diminuiu os custos de produção de livros ilustrados e abriu caminho para a produção em massa de imagens pictóricas, como a invenção do processo de impressão e assim por diante. Surgindo o crescimento da imprensa, a partir da fotografia, a xilogravura passa a ser considerada uma técnica antiquada. Atualmente é mais utilizada nas artes plásticas e no artesanato. Agora, a xilogravura popular brasileira. A xilogravura popular é uma permanência do traço medieval da cultura portuguesa transplantado para o Brasil, que se desenvolveu na literatura de cordel. Quase todos os xilógrafos ou xilos populares brasileiros, principalmente no nordeste do país, provém do cordel. Entre esses, podemos destacar os mais importantes, que estão inclusive presentes no acervo das galerias brasileiras, como Abrão Batista, José Costa Leite, J. Borges, Amaro Francisco, José Lourenço, Gilvan Samico, entre outros estilos que se destacaram na história da literatura. Isso é um pouco do cordel, e mais você vai conhecer lendo o cordel, convivendo com o cordel, que também é cultura.